Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, o nosso programa Atividade. Das 18h55 às 20 horas e 30 minutos. Minha gente, começamos dizendo o seguinte: abre o teu olho. A pandemia não foi embora, a Covid-19 está aí, está presente, cepas, delta. Muito complicado. Tem países aí que estão bem preocupados, preocupadíssimos com a nova cepa. Então, te liga, álcool em gel, máscara, protocolos, aglomerações, nem pensar, eu digo aqui diariamente, para que lá no final do ano se possa, se você fizer a sua parte com responsabilidade, se ter um ambiente melhor, no ambiente familiar, no corporativo, né, no ambiente de trabalho, no social, as pessoas poderem confraternizar. Agora, você tem que, de maneira absoluta, ter essa responsabilidade de fazer a sua parte, tá bom? Então te liga, a pandemia está aí, vamos mandar embora. Outra coisa, vacine-se, por favor, não é uma, é duas, todos. Seus parentes não querem, estão resistindo, faça, porque só assim nós vamos nos ver livres da pandemia da Covid-19, tá, minha gente? Todos têm que ser vacinados, isso é indispensável. As autoridades sanitárias, os médicos, temos aqui Marcelo Matias, presidente do CIMI, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que exatamente assina embaixo dizendo que é indispensável a vacina e o comportamento das pessoas, tá bom? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, antes dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafre, 86 anos. Vamos passar pelo esporte, pelo futebol. O Grêmio ontem fez uma partida, recuperando no calendário ainda, né, desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e venceu a partida lá na Arena Pantanal, 1-0. Então o Grêmio, graças a Deus, diremos assim, conseguiu esses 3 pontos, que, por incrível que pareça, na posição, na situação que o Grêmio está, contra o Cuiabá, é importante esses 3 pontos. Está ali já, né, chegando, agora tem o Bahia aqui no final de semana, no sábado, 18 horas e 30 minutos, e o Grêmio fazendo mais 3 pontos, daqui a pouco ele sai dessa zona de rebaixamento e pega um nível aí e tal. Eu estava olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, minha gente, o Internacional mesmo, por exemplo, não está... O Internacional parece que tem 5 pontos mais que o Grêmio. Uma coisa assim. Quer dizer, quem está lá na ponta da tabela está com uma pontuação razoável. Mas esse pessoal que está aqui em 12º, 9º, 11º, 13º, não é uma distância larga em pontuação. Não é. Então, não é tão difícil, não, o Grêmio sair dessa situação horrorosa, vergonhosa que está enfrentando, tá bom? E parece que esses reforços que estão chegando para o Grêmio Porto Alegrense, parece que estão dando certo. Segundo todos os analistas, diz que são 2 craques. Um já jogou ontem, mostrou serviço, e o outro está desembarcando aí e deve já na semana que vem poder enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil. Aqui agora o Bahia não dá ainda, tem o BID, a CBF tem que fazer o registro do atleta. Mas é um colombiano top de linha e é uma das maiores aquisições da história do Grêmio em termos financeiros também. Então, tem que corresponder. É a expectativa da direção, do Filipão, né, todos os gremistas, evidentemente. É isso aí, mais ou menos, o meu amigo Ayrton Domingos Bernardoni, que retorna ao programa depois de larga ausência. Tá viajando? Não, estava intocado há mais de um ano. E hoje resolvi sair para fora. Quer dizer, então... Assim mesmo, porque eu recebi uma licença não muito fácil, foi difícil. Não, sei que a patroa, convencer a patroa a dona Lucia para me sair para a rua. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Estou tranquilo, fiquei tranquilo em casa, me cuidando, devido à minha idade, né? Eu já estou no lucro, quer dizer, então... Mas olha, tu tem razão. Só que tem um detalhe, esses times que estão na frente do Grêmio tem que perder para o Grêmio conseguir sair, porque se não perder ele não sai, ele vai ficando. E o Inter tem que se cuidar também, porque não está seguro. Apesar de ter feito 2 vitórias agora, espetacular, que a gente nem esperava, entendeu? Mas domingo já vai ter outra... Nós vamos pegar o Santos lá em São Paulo. Se fizer um bom resultado, eu acho que aí já está encaminhado para não correr risco. Então, o Grêmio tem que ganhar para poder torcer para os que estão na frente perder. Porque senão,
Se ele ganha e o Cuiabá ganha e os que estão na frente ganham, também não adianta, vai continuar na rabeira. Então, olha aqui, ó, eu já passei por isso. Nós estávamos tranquilos, entendeu? Contratamos e coisa, e nós não vamos sair. Faltava 15 rodadas e caímos. Fomos para a segunda divisão. Então, abre um olho porque o furo é mais embaixo. Então tem que se cuidar, entendeu? Então, mas tudo bem, agora só tem um detalhe, né? O Grêmio ainda tem sorte, porque cada jogo dele tem um pênalti a favor. Os últimos 3 jogos, o senhor apitou uma barbaridade, o senhor fez, a sua fortuna foi em cima da arbitragem? Não, foi em cima do meu trabalho. Não, da arbitragem muito comprometida, vamos dizer. Eu tenho aqui uma advogada e tenho aqui o presidente do CIB, que são meus testemunhas, entendeu? Que, de repente, eu vou faturar uma grana. Estou aposentado do INSS, né, ganhando salário mínimo, então vou tirar uma grana do cara aí. Né? Vai ter que provar. Estou provando, rapaz. Não, tu tem que provar. Histórico no futebol. Não vai fazer que nem a CPI. Só faz onda e que o Bolsonaro é ladrão, porque não sei o quê, e não prova nada. Tu tem que provar eu apliquei. Fica nessa aí. Eu provo. Muitas arbitragens complexas o senhor deixou na história. Tá? Não, eu quero prova. Não é eu deixei da história um monte, porque eu apitei grandes jogos no Maracanã, entendeu? Olha, vamos só dizer o seguinte, quem eram as tuas parcerias? Margarida, tá? E daí? Tá? E Armando Marques. Isso aí já compromete muito. Foi 2 grandes árbitros. Mas tu sabe, né? Jogavam nas duas pontas. Bom, é problema deles. Eles quiseram queimar a rosca, é problema deles. Não é comigo. Entendeu? Marcelo Matias, acompanhando o seu Inter, como é que tá? Olha, satisfação muito grande, né? Muito obrigado, é um prazer enorme conhecer o Juiz Bernardoni, a Roxane, como sempre. Silva, estava com saudade do teu programa. Pois é, fazia uma data que o amigo Fazia uma data, eu estava com muita saudade, eu gosto, me sinto muito em casa. Ele tinha me dito que não ia lhe convidar mais, porque o senhor era colorado. Eu sofri essa ameaça, Sofreu, né? Eu sofri essa ameaça. Então não estou mentindo. Mas eu fui da geração que viveu tudo. Eu vivi o auge quando o Inter ganhava tudo, vivi o descenso quando nós perdemos tudo. E houve um determinado momento que a torcida nossa era para não cair. E a gente ficava calculando ponto para ter a certeza de que ia ficar. E, infelizmente, nos últimos tempos, a gente voltou para essa escalada de tristeza, que é torcer pela não queda e não pelo sucesso, pelo menos esse ano. Mas eu tenho a impressão de que deu uma melhorada. E, portanto, sigo dizendo que futebol é a coisa mais importante das menos importantes, mas eu gostaria que ele fosse um lazer e não um motivo a mais de estresse e de raiva, como foi durante muitos momentos ultimamente. E agradeço o sofrimento que nós estamos passando aí, agradeço ao nosso presidente. Eu tenho certeza. Que quase esculhambou com o time, contratando um cururu lá que não sabia nada de futebol. Não, porque nós vamos mudar e tudo. Aí tira o Abel, que estava disputando o Campeonato Brasileiro, e deu o que deu, né? Se não é o Aguirre agora, o timezinho... Já ganhamos 2 agora. Não, esse Aguirre é bom. Esse cara é competente. Esse treinador é competente. Esse aí eu tiro o chapéu, viu? Esse rapaz aí é um cara muito competente mesmo, é um belo de um treinador. Muito bem. Então tá, a Roxane, gremista, ela só torce. E atualmente também é difícil, né? Tá difícil. Falar sobre também está sofrendo. Tá difícil. Só olha naquela tabela ali também, tenso, assim. Nossa. Tu olha aquela tabela e não sobe nunca, né? Aí eu viro a página, vou para outra página e outra coluna e tal. Não, vira ela no contrário, aí estão em segundo lugar. Muito bem. Ideia. Hoje temos aí pela Libertadores uma parada dura para o Fluminense, né? No Rio de Janeiro, ele empatou com o Barcelona de Guayaquil em 2-2 no Rio. E hoje ele joga lá, né? No Equador. Então tem que reverter esse score, né? Porque senão se empatar lá também vai para pênaltis, né? Mas pênalti é loteria, né? Partida interessante de assistir, né? Muito boa. Vamos adiante? Agora, partida boa foi do Palmeiras ontem, né? Dançou em cima do River, entendeu? Que coisa. Bom, o treinador merecia, né? O tal de Galhardo aquele.
O treinador do River é muito bondoso. Cara. Metido a sebo, Aqui ele aprontou com o Grêmio aqui uma ocasião, não sei se lembra. Não aprontou. O treinador de lá de fora não ganha jogo. Quem ganha jogo é o jogador. Eu apito. Tá? Agora o teu jogador vai para balada, quer dizer, então... Bom, eles têm direito de fazer comemorar aniversário. Sim, depois de uma derrota vão sambar. Bom, um pouco, Não respeita a camiseta do Grêmio, irmão. Uma entidade de mais de 100 anos, que é isso? E o que o Paulo Guerreiro estava fazendo, que deu uma bangornada com o carro aí, que destroçou lá, as pessoas ficaram presas nas ferragens do carro lá. Quando isso? Ontem, já te esqueceu? Não sabia. Na Vila Nova, Não sabia. Um casal de idosos. Se machucou? Ele não se machucou, com aquela carreta dele ele não pode se machucar, né? Não sei. Carro de R$1 milhão. Está no seguro, né? Não, está no seguro não, deu perda total. Mas parece que não foi culpa dele, né? Não foi culpa dele. Não, eu não sabia disso, né? Tu pode, talvez como advogado especialista em direito de trânsito, é que quando um carro aciona airbag, tá? E dá isso que aconteceu, por exemplo, ontem com esse Porsche do Paulo Guerreiro, é perda total. O carro, vamos dizer, amassou bastante no paralama, né? Numa lateral aqui na frente, capô e tal, roda. Mas a empresa seguradora dá outro, porque os airbags funcionaram, tchau. Tem disso. Às vezes a questão do airbag é porque o airbag é um item tão caro de reposição que às vezes não vale, não compensa. Mas ali, Silvas, eu acho que foi várias coisas, pelas fotos que a gente viu nas notícias. Amarrotou bastante o carro. A roda saiu para fora, né? Então o eixo deve ter ficado todo com problema. Então não para consertar tudo peças importadas. Ele bateu aonde? Ele bateu na Vila Nova, na lateral de um carro. Num outro carro? Um outro carro. Um outro carro. Eu não entendo, eu não sei exatamente detalhes de como se procedeu, mas a informação é de que ele não foi o culpado, eram idosos, se não me engano, que ficaram um pouco machucados, mas todos estão bem, ele também está bem, ele deu assistência. Não, olha a paulada que os bombeiros tiveram que vir para retirar o casal de dentro do carro. Mas foram, como é que eu digo assim, foram para o hospital, mas não nada de grave, assim, de grave. Se machucaram, mas, vamos dizer assim, de maneira leve para o tamanho da bala. Meu genro deve ter ido atender Ele é daquele grupo ali da Vila Nova. Exatamente. Ele é bombeiro, então... Muito bem, vamos a gente falando do Banrisul, do Grande Banco do Sul, o Banco das Taxas Civilizadas. Olha aqui, ó. Aproveite mesmo as vantagens do crédito consignado. Esse crédito consignado não dá para perder. Quem quer fazer um crédito consignado é a hora Banrisul. Te liga que o Banrisul está oferecendo vantagens que o segmento todo, né, banqueiro, não está oferecendo. O Banrisul está fazendo maravilhas para os seus correntistas, pessoa física, pessoa jurídica. Dá uma olhada. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Vamos adiante então, agora falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital dos gaúchos. Está aí o João Tumeleiro Neto, que é o titular do Armazém do Queijo, esse super gourmet, esse gentleman, esse grande diplomata. João Tumeleiro Neto, né, que trouxe essas maravilhas lá da Serra Gaúcha para Porto Alegre. Armazém do Queijo Empório Gourmet, ali na Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo, toda a quadra, tá? Segurança e um atendimento extraordinário do pessoal que faz, né, todo o atendimento no Armazém do Queijo. E lá você encontra maravilhas como camarão, pato, marreco, salmão, pratos prontos, cestas para presentes. Olha aqui, minha gente, geleias, conservas espetaculares também importadas, massas importadas italianas, minha gente, deliciosas, saborosas, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, produtos, vinhos importados nacionais, só maravilhas no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Bolinhos de bacalhau lá, olha, minha gente, para comer ajoelhado, tá? E as empadas do Armazém do Queijo também, extraordinárias. Não se come empadas como essas do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Teleentrega extraordinária, né? Pelo telefone
98-020-7107. Então te liga em Armazém do Queijo. Ele está aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados, fechado. O prato da sexta-feira no Armazém do Queijo, minha gente. Nesta sexta, então, amanhã, dia 20, estará servindo o Armazém do Queijo frango crocante ao molho branco e brócolis. Está aí o prato no seu monitor. Está aí essa maravilha, tá? Frango crocante ao molho branco e brócolis. Reservas pelo WhatsApp 98-020-7107 ou pelo fixo 51-3392-0085. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá, após as 14 horas, o mesmo vale para quem for retirar na loja. Quanto custa esse prato? Custa R$ 45,00, o qual serve, em média, 2 pessoas. Antecipe sua encomenda, número de pratos são limitados. A demanda é muito grande todas as sextas-feiras com os pratos que o Armazém do Queijo oferece à sua clientela. Então te liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Muito bem, vamos adiante, falando do Grupo Zafre. Grupo Zafre, 86 anos, que estabelece na sua campanha institucional exatamente isso, que a vida acontece quando a gente se encontra. É verdade, mas aquilo que eu disse na abertura do programa, faça a sua parte com responsabilidade. Respeite a Covid, a pandemia, as cepas, tá? Tudo que está aí, né? Situação traiçoeira no mundo, não é só no Brasil, nem no Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre, no mundo inteiro. Né? Ela está regredindo, mas tem que se vacinar, tem que se fazer a sua parte. Então, no fim do ano, se Deus quiser, a vida estará acontecendo realmente quando a gente se encontrar. Essa mensagem institucional do Grupo Zafre vai valer na plenitude. Dá uma olhada. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante. Eu pergunto aqui ao médico que conhece muito política internacional, Marcelo Matias, que também é o presidente do CIMR, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, como é que fica essa relação, vamos dizer, entre Estados Unidos e Talibã depois dessa encrenca que se estabeleceu lá, com o golpe que aconteceu, novo comando no país, os americanos deixaram lá muitos soldados, milhares de soldados perderam a vida por lá, bilhões em dólares ficaram por lá e nada aconteceu. Toda aquela expectativa, tanto de um povo que se acomodou, quanto dos americanos, foi pelo ralo. Olha, isso vai entrar para a história, né, como a maior do que a retirada de Saigon. Para quem conhece bem a história, a retirada de Saigon com as muralhas dos Estados Unidos tentando as pessoas pular da embaixada para ser evacuadas de helicóptero foi fichinha perto do que está acontecendo hoje em Cabul. O que a gente sabe é que tinham apenas 2.500 soldados americanos no Afeganistão inteiro e nos últimos 12 meses teve apenas um morto, que é um número menor em termos de mortalidade que qualquer cidade brasileira de médio para grande porte em termos de criminalidade. Então, a saída da forma que foi feita, anunciada, retirando primeiro as forças que poderiam fazer a defesa, sem um planejamento, sem qualquer ideia de contingenciamento para uma situação de crise. E, pior do que isso, tendo sido o presidente avisado pelo serviço secreto que haveria risco de que aquilo acontecesse, mantido os planos de uma saída atabalhoada. É um momento muito triste, no meu entender, para a humanidade, porque os valores que eu tenho acesso, os Estados Unidos gastaram nos 20 anos de guerra 2,1 trilhão de dólares no Afeganistão. Tiveram uma quantidade muito maior de mortos, se a gente pegar o conjunto que vai de população civis e até da população de soldados americanos, muito maior do que o World Trade Center, que foi a origem do processo, e o mundo hoje está menos seguro do que estava naquele momento. É a segunda vez que um presidente do Partido Democrata arma uma facção radical. O Obama já tinha feito isso criando o ISIS e agora o Biden abandonou o maior sorte de armamentos estimado em bilhões de dólares, que inclui até helicópteros daqueles Black Hawk. Exatamente. E simplesmente armou o Talibã
num momento onde ele simplesmente deixou, ao que parece, há mais de 10 mil civis americanos, fora todos os afegãos que contribuíram com o governo americano ao longo de 20 anos nas mãos do Talibã armado. Então, eu previ aqui no teu programa, né, Silvas, que o mundo ficaria mais perigoso, o mundo seria pior se tivesse nos Estados Unidos um presidente como Joe Biden. E eu realmente gostaria de estar errado nesse assunto, mas infelizmente tudo mostra que a partir de agora a situação vai ser muito pior. Só o número de reféns que tem hoje dentro da cidade de Cabul e o potencial que isso tem de eles armados, unidos com a China e com a Rússia, de fazer um retorno ao terrorismo internacional de maneira talvez até pior do que antes, para se vingar, mostra uma situação extremamente grave. Eu vi uma notícia que já estão pedindo a cabeça do Biden para que ele renuncie o carro. Já, porque ele assim, ó, eu sempre disse, e é perigoso eu dizer isso, porque a mídia é muito forte em defesa dos democratas e foi muito forte na campanha para que ele fosse eleito. E eu sempre dizia que ele não tinha condições intelectuais de exercer a presidência. Ele está de férias, ele está há 7 meses no governo e está tirando férias. Gostaria de saber qual é o trabalhador comum que tem férias após 7 meses de trabalho. Simplesmente não queria voltar, acabou voltando, fez um discurso lido, pulando fases do teleprompter, acabou indo embora sem responder nada e foi convencido a voltar para dar uma entrevista. E ele simplesmente, ao ser entrevistado ontem por George Stephanopoulos, que é um comentarista claramente do Partido Democrata, dentro de uma rede americana, ele disse assim, não, isso aí já faz 4 dias, não tem problema, vamos falar sobre o Covid. Ou seja, o Joe Biden, ele tem, e inclusive foi perguntado se ele achou que tinha errado, tendo ele dito ao vivo, 2 meses atrás, que não aconteceria o que aconteceu agora. E toda a inteligência americana dizendo que iria acontecer. Então já existe inclusive um movimento de impeachment para o Biden, mas não adianta muito, porque nesse momento se saiu o Biden, assume a Kamala Harris, que ninguém ouviu absolutamente uma palavra dela sobre tudo o que aconteceu. Exatamente. Portanto, não adianta. O americano deve estar arrependido porque ele não reelegeu o Trump. Né? Eu considero... Que esse aí é diferente do Biden. O Biden é um medroso, um covarde. E o Trump tem cara, aquilo roxo. O Biden é um ultrapassado. Tem aquilo roxo. É de esquerda. Foi um crime que aconteceu para o mundo, porque o problema todo é que eu tenho uma visão de mundo que é assustadora nesse momento. A gente vê o fortalecimento da China, o enfraquecimento dos Estados Unidos e uma nova ordem mundial que coloca ditadores e tiranos acima de democratas e pessoas que valorizam a liberdade. Isso tem acontecido globalmente. E isso acontece nos Estados Unidos, tem acontecido no Brasil, e isso vai acontecer com a ascensão da China. E eu posso até aproveitar no teu programa, que vai ser o primeiro lugar que eu vou falar isso publicamente, que provavelmente o próximo movimento será feito ou sobre Hong Kong de maneira mais definitiva ou sobre Taiwan. E isso é de uma gravidade extrema. Uma coisa muito interessante, desculpa que eu estou me alongando um pouco. Não, absolutamente. Mas uma coisa muito interessante é que as pessoas fazem uma questão absoluta de negar aquilo que está escrito, aquilo que está dito. A China disse que precisava basicamente de espaço vital pelo conceito que eles chamam de One China, da única China. E isso vem vindo nesse caminho. A segunda questão muito importante é que a China disse que precisa fazer a nova Rota da Seda. E a nova Rota da Seda inclui o Afeganistão, por isso foi o primeiro país a reconhecer a existência, sabendo-se que nos solos do Afeganistão tem matéria-prima para a construção de baterias. Portanto, num mundo eletrificado, isso tem um valor É verdade que a China também está, aí eu chamo para o nosso lado aqui, diz que está comprando muita coisa aqui no Brasil. Teve um projeto que foi aprovado no Senado e eu me incomodei muito com isso, que aprovou a compra de 25% das terras brasileiras por estrangeiros. Num momento onde a China está extremamente capitalizada, onde há um movimento claro de desvalorização do dólar, com inflação nos Estados Unidos, e isso possibilita que eles venham a comprar vastas extensões de terra no nosso país, o que é uma abertura para abrir mão da nossa soberania. E essa é uma das coisas mais graves, quando a gente abre mão da soberania, quando a gente perde a noção de fronteira, quando a gente perde a noção de pátria e de país,
a gente começa a avançar no sentido de algo que a história já mostrou, muitas vezes com evoluções muito ruins, e eu estou medindo minhas palavras aqui para não dizer exatamente o que eu penso. Não, mas pode dizer que... Não, aqui não tem mordaça. problema. Só que abre o teu olho porque o careca, aquele lá do Supremo, está mandando prender, né? Esse é o maior. Isso é a prova apenas de que a liberdade tem sido a primeira vítima nesses tempos mais sombrios. A gente percebe que nas guerras a primeira vítima é a verdade. E as liberdades têm sido fortemente vitimadas desde o início da pandemia e desde essa evolução de governos poderosos que ocorreram progressivamente e que vem em cima da questão americana, vem em cima da questão da China e assim por diante. É muito importante, Thomas Jefferson disse uma frase uma vez, para mim é inesquecível, um dos fundadores da República Americana. Ele disse que se a gente abre mão da nossa liberdade para ter uma sensação de segurança, a gente acaba não tendo segurança e não merecendo a liberdade. É muito perigoso o que está acontecendo, porque a gente vê avanços sobre diversas liberdades. A Roxane aqui, que é advogada, sabe muito mais do que eu. Se não me engano, é o artigo 5º da Constituição Brasileira, no qual tem as nossas liberdades fundamentais. Hoje em dia, o livro Constituição se transformou num papel sem significado, dependendo de quem vai lê-la e executá-la. Quem manda é aqueles 11 que estão lá em cima. Às vezes são os 11 lá de cima, às vezes é um governador de estado que tem uma lei aprovada para não repassar recurso para governador aposentado e não cumpre. O poderoso de plantão passou a ter um poder maior do que decisões em cortes inferiores, muitas vezes Assembleia Legislativa e muitas vezes governos. É muito perigoso. A história mostra que quando as instituições não têm clareza, a democracia é uma das primeiras vítimas. E tu acha que é por isso que dia 7 de setembro vai ter esse movimento do povo? Eu tenho certeza que vai ter o movimento do povo. Eu tenho muita dúvida do qual vai ser o movimento feito especificamente em Brasília. Os caminhoneiros servem para comparar, né? Brasil e São Paulo. Não sei se os caminhoneiros são meio traídos. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu certamente estou aguardando que será um 7 de setembro diferente. Porque 7 de setembro, ao que me consta, não vai ter o desfile militar. Não vai ter, já foi suspenso. E ao que me consta, militares estão sendo chamados para a caserna. Então, estão se aquartelando. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo, não é da minha área, mas a gente que fica ligado na política... Existe uma dúvida, Existem indícios. Existem indícios. Não. Mas tem que tirar aqueles... Esses militares, eles não estão dormindo, tenho certeza. Uma coisa que chama atenção, por favor, também, Roxane, a embaixada americana lá está intacta. Os analistas internacionais estão atentos a isso aí, porque se imaginava que pudesse haver lá alguns movimentos, né? Não digo agressões, enfim, na embaixada americana lá. E permanece intacta, está tudo ok. E os protestos lá estão acusando já mortes, e aeroportos lá, a repressão já está acontecendo, que eles prometeram que não ia acontecer. As mulheres estão extremamente preocupadas por lá também. Então, a situação não é bem como eles estavam dizendo na abertura dos trabalhos. Eles agora estão mostrando um outro lado já, uma outra face. Olha, Silvas, eu vou afirmar aqui, sem medo de errar, não há qualquer risco do Talibã não ser o Talibã. Via de regra, a gente tem aquela lei que é assim, de onde menos se espera, daí mesmo que não sai nada. Parou de tararé. No caso específico do Talibã, a gente sabe o que esperar e vai acontecer. Uma das coisas mais ridículas que eu vi foi uma grande empresa de notícias internacional, com uma repórter que na ocasião ainda estava sem aquelas vestimentas e que hoje ou ontem já foi mandado cobrir o rosto, dizendo o seguinte, que estavam gritando morte à América, mas de uma maneira muito amorosa, muito querida. Deixa eu dizer uma dica para quem não entendeu, inclusive na grande mídia. Quando eles dizem morte à América, muito provavelmente americanos e várias outras pessoas vão morrer. Eu aprendi com a vida que quando Hitler escreveu o Mein Kampf e ele escreveu lá, nós precisamos de espaço vital, nós vamos perseguir os judeus, ele fez exatamente isso. Quando os talibãs dizem, nós vamos fazer a lei Sharia e nós vamos oprimir as mulheres,
Eles vão fazer exatamente isso. Já estão E aprendendo. quando a China diz, eu vou fazer a Rota da Seda, eu vou fazer a One China, eles vão fazer. O grande problema do mundo, no meu entender, é que a negação se transformou numa coisa tão importante que a gente simplesmente nega o óbvio. E uma das piores coisas, no meu entender, é que existe um ser humano extremamente perigoso, que é o inteligente, inocente e útil, que é uma pessoa que tem microfone, tem poder de falar e simplesmente serve para esse tipo de tirania sem nem perceber que está fazendo isso. Isso é extremamente comum. Roxane Ponce. Nossa, Silvas, eu não sei se eu quero vir de novo no programa com ele. Esse é PhD. Aqui. Não, Marcelo Matias é PhD. Poxa vida! Não, tema não. de política internacional ele domina absolutamente. Primeiro que eu estou me sentindo... Nem os grandes analistas conseguem discutir com Pois é, ele está trazendo um monte de informação aí que a gente não tem, né? Nós estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo, como sempre, né? Ele é muito bom na oratória e nas Apesar que na informações. minha idade eu já aprendi muita coisa, né? Eu não sei se eu me sinto tão abalizada para Não, falar mas sobre pode esse dar assunto. a tua opinião como mas, uma cidadã, como uma pessoa que está como espectadora do Como acontecimento. ser humano, eu diria que eu acho lamentável o que está acontecendo lá, até né, pela condição de mulher, imagino, me coloco no lugar das mulheres que estão lá. E aí vem aquela coisa de... Muitos dizem assim, não, mas é a religião deles, e religião a gente não discute, né? A gente tem que respeitar. Só que o respeito ele tem um determinado limite no momento em que direitos fundamentais são retirados. E dando o exemplo das mulheres, né? O que uma mulher tem de diferente de um homem a ponto de que ela tenha menos direitos, né, civis do que uma pessoa do sexo masculino? Então, sob esse aspecto, né, não entrando na análise política aqui que o Matias fez, eu entendo que nosso espaço daqui para frente, né, ele está muito nebuloso. E espero que todas as tuas previsões, Marcelo, não se concretizem. Por quê? Porque são seres humanos, entende? Apesar da religião, apesar do território que vivem, precisam ter os seus direitos fundamentais preservados. Fala, Marcelo. Eu concordo integralmente contigo, Roxane. Eu, assim, sou casado com uma mulher, pai de uma menina, e eu tenho claramente a noção, vivo numa profissão que tem muita mulher, especificamente na minha especialidade, é uma especialidade claramente dominada por mulheres e, portanto, eu sei claramente a capacidade e a importância que as mulheres têm. Eu sei, a sociedade ocidental sabe. Muitos hoje dos afegãos sabem também, porque eles ficaram 20 anos lá. Se a gente pegar pessoas que tinham 4, 5 anos até hoje, viveram sobre uma educação diferente. Tem Starbucks hoje em dia em Cabul, que fica tranquila, vai ser fechada. As lojas já estão sendo pintadas para tirar imagens de mulheres. Mas não tem como fugir daquilo que eles defendem. Eles defendem claramente a lei Sharia, que coloca a mulher como um ser inferior, que tem que se submeter ao homem, que não pode mal mostrar os olhos e que tem que simplesmente fazer apenas o ato da reprodução. As mulheres lá não tinham historicamente direito a estudar, direito a ter aulas, muitas delas são analfabetas, elas não tinham direito a fazer uma consulta com um ginecologista, que é a minha especialidade. Eu tenho muita dificuldade em imaginar que especificamente os 75 mil do Talibã que tomaram conta do país tenham alguma ideia diferente dessa. Eles até fizeram um jogo de palavras muito interessante. Eu assisti a entrevista coletiva que eles fizeram e na entrevista coletiva perguntaram para eles se as mulheres teriam liberdade de expressão. E eles chamaram na chincha o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, dizendo: mas o Facebook faz censura, por que vocês vão falar da nossa censura? Eu até achei divertido, porque certamente ele sabe política para falar esse tipo de coisa. Entretanto, o que a gente vê com atos são mulheres tentando atirar crianças para serem levadas para dentro dos aviões para não serem estupradas. Tem vídeos de meninas, por exemplo, dizendo: por favor, me leve, eu não quero ser punida. E já tem inúmeros vídeos, desde espancamento em ruas até a morte de mulheres por não estar vestindo o rosto. E a própria jornalista dessa empresa americana, um cara, e ela é americana, todo mundo sabe e tal, um cara chegou para ele e disse: te cobre o rosto que tu não vai mostrar. Se isso está no segundo, terceiro dia e já está assim, fica tranquila, vai piorar.
Tem foto de um talibã levando uma mulher acorrentada. Isso existia. E diz que estão pegando as gurias de 10, 12 anos para procriar. Casar. Para fazer... Olha aqui, ó. Eu não gosto nem de falar nesse troço aqui, ó. Então, vamos falar aqui um pouquinho no nosso aqui. Eu venho dizendo há muito tempo. Olha aqui, ó. O Bolsonaro, eu acho que, não sei porquê, está esperando para tomar uma atitude. Ele é o presidente, está sendo crucificado, está sendo... Os caras estão andando, os caras do Supremo estão andando para ele, determinam, tu tem que... 70 horas para declarar isso aqui, tu tem que abrir processo contra ele, e ele vai aceitando. Olha aqui, pelo amor de Deus, se não tomar uma atitude de um canetaço, pegar os 142, né? 142. Da Constituinte, dar um canetaço e tirar esses 9, 10 ministros que estão lá, mudar tudo, botar só cara que principalmente pessoas já que estão habilitadas no judiciário, entendeu? Tem muita gente que pode ser ministro lá, no lugar desses caras lá, ó, que são tudo, tem um rabo preso com um, com outro, com o presidente Lula, que mandou 2, 3 para lá, a Dilma mandou mais 2, 3, e eles estão fazendo o que o Lula manda, entendeu? Então, se ele não tomar uma atitude, então eu estou torcendo que esse cantor, que está organizando dia 7 de setembro com os caminhoneiros, que tome atitude, que o povo é que então vai ter que tirar os caras de lá. Ele já disse que se os caminhoneiros parar no Brasil, para o Brasil. E é isso que eu estou torcendo. O caminhoneiro tem que parar, porque é o único jeito de tirar aqueles caras de lá. Os caminhoneiros disseram que o cantor não está autorizado por eles a falar coisa nenhuma. Já disseram aí, já, os líderes dos algum vagabundo do PT já disse isso, entendeu? Mas que ele tem, força tem. Senão ele não diria aquilo. Não, porque eu escutei a ministra da Agricultura dar a declaração de que os grandes produtores estão de acordo em parar o Brasil depois do dia 7, se eles não tomarem atitude. Entendeu? Se ela disse isso é porque ela falou com eles. E saiu fotografia, e saiu vídeo do cantor esse reunido com os maiores produtores do Brasil. Todos estão de acordo, por que ele não vai acontecer? Tomara que aconteça. Bolsonaro, se tu não tomar atitude, tu vai perder muito voto. Porque os caras estão andando para ti. Vai perder a eleição. Bernardone, tu está falando isso porque tu tem idade e privilégios. Eu não posso compactar, tá querendo golpe. Daqui a pouco o STF nos vê aqui falando isso, tu já pensou? Eu não quero golpe, eu quero que tire esses ministros de lá. Não, tu quer uma faxina. Ele não me merece confiança. Entendi. Não me merece confiança. Porque o que eles estão fazendo é contra a Constituição, manda prender. O cara diz alô, prende. Mas e tu não fica com medo? Oi, prende. Que isso? Onde é que nós estamos? Cadê a democracia? Tu não fica com medo de... Não, eu vou ter medo com a idade que eu estou. Eu vou dizer uma coisa agora. Eu vou dizer uma coisa agora que não é minha frase. Eu gostaria que fosse. Eu por alguma razão, eu tenho uma coisa na cabeça que faz eu guardar as frases, mas pelo menos eu nunca digo uma frase que não é minha, assumindo como minha. Que quando a gente tem medo do poder do governo, é uma ditadura. Democracia é quando o poder tem medo da população. O que nós estamos vivendo hoje claramente é uma ditadura, claro. Porque eu falo essas coisas porque eu tenho incontinência verbal, o Bernardone é do meu estilo, ele fala também, e a gente fala com medo. Tanto que eu em vários momentos, eu sempre digo, eu falo uma nesga daquilo que eu gostaria de falar. Eu sempre digo que se eu vivesse numa democracia absoluta e eu não tivesse o cargo que eu tenho, que muda bastante, o que eu falaria, as pessoas iam se surpreender muito. Vivemos numa mordaça. Porque nós temos uma mordaça. E porque, infelizmente, o poder, ele não é um poder, hoje em dia, do povo. Eu me lembro que está escrito em algum lugar, não sei de onde, que todo poder emana do povo. Isso é uma bobagem. Todo poder emana dos poderosos. E os poderosos do momento vestem capa preta.
É verdade. É verdade. Há uma inversão no comando do país, né? Absoluta. Vamos falar da CDL Porto Alegre, minha gente. Olha aqui, ó. Você aí, empresário, bolsista, enfim, tem muito dinheiro na rua e às vezes não sabe como buscar. Está aqui, a CDL vai dizer. Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Já pensou isso aí? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos e também ideais para todos os tipos de negócios, tá? Não tem, o meu segmento é esse, meu segmento é aquele, não é para todos. A CDL tem essa fórmula, para buscar valores que você tem aí perdidos, dando às vezes como perdidos, não sabe como cobrar. Então, a CDL tem, te liga, tá? Olha aqui, ó. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Vamos falar do Minuto Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o seu presidente, médico Marcelo Matias. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Aí nós vamos agora até onde? Até o Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Primeira churrascaria com carne certificada do Brasil, subindo ou descendo a Protásio. Barranco há 51 anos do coração de todos nós gaúchos, comandado pelo empresário Elson Furini. Então, o Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre, subindo ou descendo a Protásio, melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Teleentrega em alta, tanto no Barranco quanto no Barranquinho. Lá no Barranco, o telefone para a teleentrega, tá? É o 51 3331 6172, no Barranquinho, lá com o Léo Piscine, é o 51 30 28 23 10. Então, te liga, que tá tudo. Olha só esse chopp aí, que maravilha. Olha essa pizza aí, isso aí nós já estamos passando ali pelo Barranquinho, né? Estamos com a turma do Léo Piscine. E tem aquele parrigeiro ali no Barranquinho, que é um negócio fantástico, né, minha gente? Para comer ajoelhado, só maravilhas gastronômicas, só coisas incríveis na gastronomia do Barranquinho, subindo ou descendo o Protásio, o Barranco, a primeira churrascaria com carne certificada do Brasil. E ali, como sempre, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Então tá, é muito bom, para não dizer que é bom demais. E a ASPC de Previdência está aí, né? Dando condições para todas as pessoas que se preocupam com o seu ambiente familiar, com a sua família, com o trabalho, né? Porque hoje a vaga do trabalho pode cair, né? Você pode perder. O ambiente familiar pode ter uma enfermidade. E aí surge a importância da ASPC de Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. O telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos falar de quem está aqui há 28 anos nessa bancada? Eu digo de quem eu falo. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri. Esse aqui, maravilha, está aí, Sucos Petri. Uva laranja 100% natural, portanto ele é sem adição de água, açúcar e conservantes. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que se diz que sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja. Delicioso demais, demais. E o CIE está aí, mostrando a sua pujança, porque ele é referência nacional no nosso aqui gaúcho de Porto Alegre, né? Por toda a sua dimensão, sua estrutura física, suas realizações, seus projetos, inclusive especialmente para os jovens, né? Que estão aí sedentos de oportunidades, procurando aí os seus caminhos, né? Para os seus futuros profissionais. Então, é assim, ó, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Veja aí.
Ok, vamos adiante falando, sabe de quem? Quem dá também sustentação para a economia gaúcha, né? O desenvolvimento do Rio Grande do Sul passa por onde? Pelo Badesul. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Por isso que eu digo, o Badesul Desenvolvimento é um sustentáculo da nossa economia. Então te liga aí e veja a mensagem que passa o Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Marcelo Matias, como é que vê o cenário hoje? Nós estamos projetando aí o 7 de setembro, estamos extremamente preocupados, né? Quem tem o seu trabalho no país, né? Aqui no nosso caso no Rio Grande, no país, a família aqui, preocupado com filhos, futuro dos filhos. O país navega numa areia movediça, né? Estamos extremamente assim ansiosos com o que acontece no tambor político do país, nas grandes decisões que passam por Brasília. Está uma parafernália aquilo lá. Ninguém mais sabe quem manda e quem não manda. O Congresso é totalmente comprometido. Hoje está assim, está assado, amanhã está ali. É um conluio absoluto que acontece nas duas casas, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. E aquelas duas casas unidas, então, aí ninguém sabe o que pode acontecer. Como é que o Marcelo Matias, que conhece tão bem política internacional como a própria política nacional, vê esse quadro que se estabelece? Olha, eu vejo com grande preocupação. Eu ainda sou mais otimista em relação à Câmara do que eu sou em relação ao Senado. Eu acho o Senado mais comprometido e acho isso muito ruim, porque historicamente em países desenvolvidos o Senado, quando existe esse sistema bicameral, tende a ser um pouco mais moderado do que a Câmara. E no Brasil o Senado se transformou eu não quero dizer um termo muito ruim, adjetivar muito fortemente, mas vamos dizer quase um covil, no qual os interesses próprios e individuais de próprios senadores se sobrepõem ao interesse da população. E o grande problema disso é que se a gente olhar do próprio presidente do Senado, que ao que me consta, Roxane, tem 19 processos correndo na STF pela sua firma, ou 12 ou 15, não importa, mas é mais de uma dezena de processos correndo ali. E ele deveria ser o receptor e o indicador de eventuais processos de impeachment por crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Acaba que se cria um conluio entre eu não te processo aqui e eu não te processo aqui também. E quando os lobos fazem o acordo, provavelmente nós, as ovelhas, vamos ser o prato principal da janta. Então eu tenho esse sentimento muito ruim de que no momento exato em que a gente não tem essa independência adequada entre Senado, STF e governo federal, a Câmara me parece um pouco mais tranquila, a gente vê proliferar essa CPI, que é uma atrocidade no meu entender, a gente vê proliferar as ações do STF, muitas delas ao completo arrepio da Constituição. Não preciso ser advogado para dizer que ninguém pode ser ao mesmo tempo o juiz, a vítima e o investigador. Então, o STF, em muitos momentos, extrapola a sua função e pior do que isso, a gente tem uma intervenção política do STF. Eu acho que é muito interessante o que aconteceu essa semana, que teve um almoço que foi fotografado entre o Rodrigo Maia, ex-presidente do Congresso, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, e o vice do Dória. Não sei se vocês viram essa foto. E hoje o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara e que é deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, foi indicado para um cargo em São Paulo. Isso, no meu entender, mostra um conjunto de coisas. Que a ação do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, não foi uma ação nem política para defender o Estado dele, foi uma ação política para atacar o governo com o objetivo de crescer junto com o Dória, porque ele se inviabilizou politicamente. E o que eu vejo é os ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes e o Barroso, fazendo atuação político-partidária, o que, ao que me consta pela Constituição, se não me engano, no artigo 52, é um crime de responsabilidade do STF punível com impeachment.
Então, a gente vê um conluio de vários momentos e, de novo, eu vou repetir, os lobos estão fazendo um conluio e nós, as ovelhas, provavelmente vão ser o almoço. Mas tu tem razão, na CPI eu tenho assistido todos os dias. E tem hora que me dá vontade de dar um pontapé na televisão. Por quê? Porque o Bolsonaro mandou bilhões para o Estado e município e o Supremo proíbe de chamar os governadores para dizer aonde que meter o dinheiro. Quer dizer, olha só, eu te pergunto como médico, eles são tão... Aqui, ó, eu não vou dizer a palavra aqui, posso ser preso mesmo, mas merece que se diga. Se tem lá, nós temos um senador nosso aqui que bate nessa tecla lá. Se tem um médico que assina lá uma receita para atender um cara com Covid precocemente, ele é chamado de charlatão. Porque não foi provado que isso aí adianta e tudo. Olha aqui, ó, eu tomei, antes da vacina, eu já estava tomando a medicina, entendeu? Então, aqui, toda a minha família, meus amigos, vários estão tomando e nenhum deles pegou Covid, entendeu? Quer dizer, porque eu já me preparei, eu fui tomando antes de o bichinho me pegar. E aí os caras dizem que não foi provado. E ele prova com médicos famosos, cientistas, de que em lugares que está sendo usado tratamento precoce, está evitando que muita gente vá para o hospital. Tu concorda com isso? Não, eu concordo com o seguinte fato. Não é um assunto de CPI a validade científica de tratamento médico. Para discutirem isso. Esse é o grande problema. Não, mas não pode. Quando foram lá médicos favoráveis ao tratamento precoce, e os Simers não têm posição em relação a isso, foram flagrosamente maltratados. Sendo que chegou um determinado momento que o relator da CPI se retirou da sala. O que equivale a eu sair de uma cirurgia porque eu não gostei do abdômen da paciente. E ao oposto, se vai alguém lá contrário ao tratamento precoce, é tratado como se fosse uma sumidade da medicina. Medicina não se trata dessa forma, medicina não é Grenal, medicina não se trata com senadores debatendo qual é o melhor tratamento. Medicina se trata com estudo científico, com o mínimo possível de vieses e analisando adequadamente os resultados para saber qual é a melhor conduta. O Conselho Federal não pode intervir nessa... Na CPI não, o Conselho Federal só pode intervir sobre médicos. E o que acontece é que a CPI... Mas eles tratam de assuntos que pertencem aos médicos. Infelizmente, a legislação não permite o Conselho atuar. O certo é que nós estamos... O meu grande problema é que, de novo, nós estamos tratando de um momento onde pessoas muito poderosas, senadores, fazem uma CPI no qual o laudo final da CPI, o relatório já está pronto. E houve um determinado momento que Renan Calheiros, que, olha, é um indivíduo que está na política há 50 anos, ele disse uma frase: as provas eu crio. Ninguém pode dizer que cria provas. Eu não sou advogado, mas ele não pode criar provas. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma investigação, que é o que a CPI é, e a partir da investigação, utilizar as provas que vierem a surgir para criar o relatório. A CPI inverteu a ordem. O relatório está pronto e apenas precisa criar o factoide para justificar o relatório pronto, cujo único objetivo é desgastar o governo para a eleição do ano que vem. Ponto final. Não é medicina, não tem nada a ver com o povo. Desculpa, só para dizer, se tivesse a ver com o povo, o consórcio do Nordeste, a operação da Polícia Federal em quantos estados ontem? 7 estados. Saiu agora, há pouco tempo, eu não tive acesso ao documento, 22 estados têm desvios da saúde na época do Covid. Nada disso foi investigado. E vou dizer, se o indivíduo roubou o dinheiro e botou dentro de um cofre, como ocorreu no Pará, esse indivíduo cometeu, no meu entender, um crime hediondo. E deveria ser tratado dessa forma. E não é o que vai acontecer, porque são políticos poderosos, vinculados muitas vezes a senadores que fazem parte da própria CPI. E eles chamam os Bolsonaro de genocida. Quem são genocidas são esses governadores que pegaram o dinheiro, em vez de aplicar na saúde, aplicaram em outros lugares. Entendeu? Que não deveria. Por isso, mas mesmo depois que terminar a CPI, aqueles governadores que fizeram isso vão ser pegos. Porque a Polícia Federal vai continuar. A CPI termina.
Agora, mas a Polícia Federal vai continuar investigando, entendeu? Quer dizer, eles se metem, quer dizer, o médico não tem poder de receitar um remédio. Mas o que é isso? Um vagabundo lá que foi chamado de vagabundo, esse Renan Calheiro, que tem um monte de processo também nas costas, rabo preso, que não está sendo julgado, pagava dinheiro para amante. Pagava a faculdade da amante com dinheiro do povo, e aí está respondendo o processo. Fazia 15 anos isso, e não é julgado. Quer dizer, por quê? Porque tem conluio com esse Supremo. Então, eu estou torcendo que os caminhoneiros parem de vez em toda, enquanto não tirarem eles de lá, não mexe, ninguém sai na estrada. Faz o seu rancho e tudo e fica em casa. Não sai ninguém, entendeu? Para o país. É o único jeito, o povo que tirar essa cachorrada de lá. Marcelo, sobre essa questão do tratamento precoce, e tu que é um cara que está sempre por dentro de tudo, hoje em dia isso cientificamente já não é um assunto do passado, ou seja, já é descartada a questão do uso ou não? Eu te agradeço pela pergunta, porque eu vou conseguir dizer uma coisa agora que ninguém fala. O grande problema é que, como eu disse, a verdade é uma vítima no processo da pandemia. E nós criminalizamos um termo que nunca poderia ter sido criminalizado. Quando as pessoas dizem o seguinte, não existe tratamento precoce. Isso é uma coisa semi-genocida dizer isso. Porque, por exemplo, na minha área eu faço coleta de exame preventivo de câncer de colo uterino para fazer um tratamento precoce e evitar que a pessoa tenha câncer e morra. Portanto, a gente não pode criminalizar o termo tratamento precoce. Isso foi criminalizado. Eu vi pessoas botando hashtag não existe tratamento precoce. Pessoal, existe tratamento precoce. A grande questão que não existe, que há uma discussão da literatura, são os fármacos que especificamente podem vir a ser utilizados para o tratamento precoce da infecção pelo Covid. São assuntos diferentes. E essa é a grande questão. Os caras dizem que não tem tratamento precoce para Covid. E eu faço questão de dizer que a OMS fez uma publicação bastante recente, pegando todos os fármacos utilizados para Covid e todos são testados o mais precocemente possível, porque a medicina diz que um tratamento mais precoce é melhor, e vários daqueles tratamentos, não esses que ficaram famosos aqui, têm hoje níveis de evidências para tratamentos precoces. A maioria são conjuntos de antivirais, corticoides, remédios anticoagulantes e tal, que têm claramente pela própria OMS, não é opinião isso, é a opinião da OMS. Eu não gosto da OMS, mas quando eles dizem isso, eles têm a obrigação de fazê-lo com certeza. E aí é que está o problema. A gente criminaliza o termo tratamento precoce para Covid, quando a própria OMS já demonstrou que vários, e eu posso mostrar, porque eu tenho nos meus aparelhos eletrônicos aqui, vários tratamentos já têm eficácia do ponto de vista de tratamento precoce para Covid, entretanto, destes não estão incluídos os mais famosos dois que sempre foram o foco do pânico e da politização. Entretanto, há um trabalho que foi feito por médicos, inclusive brasileiros. Ele foi feito primeiramente em Manaus, foi repetido nos Estados Unidos e agora está sendo repetido no Rio Grande do Sul, que é a proxalutamida, que é um fármaco que demonstrou em todos os ensaios uma redução de mortalidade. E pela própria OMS pode ser utilizado. Os estudos são mais favoráveis para o uso, reduzindo a mortalidade. Então, eu acho que é importantíssimo, Silvas, eu agradeço muito a possibilidade de falar isso, que a gente tem que descriminalizar o termo de tratamento precoce para a Covid e apenas colocar o seguinte, tratamento com o quê? Em determinado momento, teve uma pessoa no rádio que disse o seguinte, tratar a Covid precocemente é a mesma coisa que usar água de coco. Ao que eu pergunto, eu quero saber qual é o trabalho que tem com água de coco para Covid. Mas eu sou capaz de mostrar diversos trabalhos, e de novo, com nível de evidência aceito pela OMS, com vários tratamentos farmacológicos, inclusive já disponíveis no Brasil. Só para ser bem claro, o Hospital Moinhos de Vento fez agora a aquisição de um antiviral, e que é um antiviral que se utiliza precocemente para Covid. Ele é muito caro e tal. Bom, se o indivíduo tiver condições de comprar, já tem disponível.
Acho muito difícil que alguém diga que ele... Tá, mas aqueles os dois mais famosos que foram associados ao termo tratamento precoce, esses pelo que eu entendi, já são passado ou não? A minha impressão é de que, se eu for dizer a minha opinião hoje, a impressão que eu tenho é que eles efetivamente não têm eficácia. Ok. Entretanto, eu sigo com a minha posição e não é uma posição em cima do muro. Eu apenas escolho meus debates. E o meu debate eu acho que o médico tem que ter a liberdade para prescrever o que ele achar melhor para o seu paciente. E para determinados pacientes isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas desde que o paciente tenha a sua autonomia e o médico tenha a autonomia, me serve. Tá certo. O meu problema maior é que é o seguinte, o médico com o paciente pode decidir o que quiser. Político numa CPI não pode decidir tratamento. Eu criei um termo que eu acho que vem a calhar com relação a isso. Quando a gente trata de níveis de evidência em medicina é um assunto muito importante, porque é um assunto que virou público, assim. E a gente tem nível de evidência A, B, C, D. O nível de evidência D, que é o nível de evidência fraco, é um nível no qual é a opinião de especialistas. Portanto, quando especialistas dizem que funciona, não é que não é um nível de evidência, é que é um nível de evidência baixo. Entende? E acima daquilo tem um conjunto de níveis de evidência. E tem vários trabalhos, para todos eles, favoráveis e desfavoráveis no meio do caminho. Então, o nível de evidência por um especialista médico é um nível de evidência baixo. Só que nós criamos agora o nível de evidência J, com todo respeito, Silvas, que é o nível de evidência dos jornalistas, que eu desconheço qual é o nível de evidência, porque ele não está nem na escala. E tem o pior dos níveis de evidência, que é o nível P, que é o nível de evidência dos políticos. Eu sinceramente acho que políticos não têm que falar sobre isso. O político tem que buscar voto, tem que defender a população, tem que trabalhar com honestidade e tem que buscar a melhoria para o país. Não tem que decidir nível de evidência para tratamento científico. Tem outra coisa, teve agora o auditor do TCU lá, ontem, lá, dando declaração. Quando ele disse que fez um levantamento para saber as mortes que estão acontecendo, quais as que são com Covid, quais as que são outras doenças, ele chegou à conclusão de que metade do que está sendo publicado não foi de Covid. Virou pandemia dentro da CPI. Queriam dar nele. Só faltaram agredir o cara. Mas não foi um documento do TCU, não sei o que, deu a desculpa lá, mas ele fez um levantamento e tudo que ele disse ali não foi modificado em nada. Quer dizer, eles estão usando a morte das pessoas, porque eu vi também no Zap, diz que cada morte que acontece do Covid dentro do hospital, o governo paga R$18 mil por cada um. Isso aí tem muita história. Foi o que aconteceu, ninguém desmentiu. Então, teve gente, até teve governador que disse que quanto mais gente morrer, mais dinheiro vai cair aqui. Entendeu? Então, olha aqui, ó. Não tem, quem é o Azi, esse aí? Marazis. Eu nem vou dizer o nome dele. Esse outro que tem um monte de processo também, que vai fazer o relatório que está pronto. Entendeu? Eles são médicos. Alguma vez eles atenderam alguém para estar discutindo se o precoce é bom ou não é bom? Quem tem que dizer isso são os médicos. Se o médico achar que eu tenho que tomar mais uma receita, eu estou de acordo, eu vou tomar. Claro que eu vou. Por quê? Porque eu não quero morrer. Se ela não fizer efeito nenhum, mal também não vai me fazer. Então não me proíbe de ter esse remédio. Esse remédio só causou toda essa celeuma, porque foi o Bolsonaro que mostrou aqui, ó, custa R$6 isso aqui, ó, e diz que é bom. O Trump lá disse que é bom também para a Covid, entendeu? Pronto, foi o Bolsonaro que disse e pegou agora o pé dele. Faz 6 meses que estão batendo nessa tecla. Vamos para o diabo que carregue. Deixa só dizer uma coisa, eu acho que é importante aproveitar o momento. A gente
eu não sou administrador hospitalar nem nada, mas essa informação de que ganha-se por óbitos, ela não tem nenhuma base factual. Ela é uma coisa que se fala bastante em internet e tal. Eu só vou mostrar aqui, ó, isso aqui é extremamente importante, se puder aproximar um pouquinho aqui. Vamos ver lá, tá? Isso aqui é literalmente um slide que veio do trabalho da própria OMS, né, que é um livro, basicamente é uma publicação de grande porte da OMS e que mostra as intervenções que funcionam. Todas as que estão em verde ali são intervenções que a OMS reconhece como úteis para a abordagem precoce do Covid. Eu acho que é importante porque você não precisa nem ver quais são, mas precisa apenas a gente acertar o discurso, porque ele é um discurso muito importante. E eu tenho muito medo que... Joseph Goebbels disse o seguinte, que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E eu tenho muito medo que a gente crie, após repetir 1000 vezes, a ideia de que tratamentos precoces, inespecificamente para diversas patologias, não funcionam. É fácil. Eles sabem mais que o médico. É verdade. Minha gente, olha aqui, ó. Vamos falar de Paulo. Você já conhece a sequência de Paulo? Conhece ou não? Bom, se não conhece, tem que conhecer, porque vale a pena. Vai conhecer logo, tá bom? De Paulo. Aqui, é uma experiência completa que traz o melhor da típica culinária da Serra Gaúcha. Sabor único que segue as receitas da nona. Desde as entradas até os pratos principais e sobremesas, tudo é preparado com amor e feito com ingredientes frescos. Prove essas delícias no Di Paolo. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. É um negócio fantástico essa sequência da Galeteria Di Paolo. Então te liga, Galeteria Di Paolo, que é top de linha. Vamos ver aí a mensagem do Grupo Di Paolo de Galeterias. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Ok, vamos adiante agora, vamos falar, sabe de quem? Do CCG Saúde, o Grupo CCG Saúde. O CCG Saúde, minha gente, não para de inovar. É um negócio fantástico. É o plano de saúde que contempla a expectativa de todos os seus conveniados, né? Pessoa física e pessoa jurídica. E cresce vertiginosamente, inclusive com um hospital de primeiro mundo. A mais recente novidade é o Pop Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O Pop Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com seu corretor de confiança. Isso aí é CCG Saúde. Maravilha. Um hospital de primeiríssimo mundo aqui na nossa capital, Porto Alegre, no nosso Rio Grande. Vamos falar da Auxiliadora Presidial, comemorando 90 anos. Pô, é quase um século, né, minha gente? Espetacular. É uma história linda demais essa da Auxiliadora Presidial,
que é especialista em administração de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de aluguéis, segurança para o seu patrimônio. Também é top of mind, conforme determina aí pesquisa da revista Manhã. É a marca mais lembrada. Pensou compra e venda de imóveis? Pensou administração de condomínios? Pensou carteiras de aluguéis? Pensou Auxiliadora Predial. Por isso que se diz, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones, aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000 e o site auxiliadorapredial.com.br. E Vinhos do Mundo está aí, mostrando, né, toda a sua qualidade. Com rótulos importantes, com descontos de 15%, 25%, 35%, combos, né? Tudo isso é pago no cartão de crédito, todas as bandeiras, parcelamento. Se você faz uma compra um pouquinho encorpada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, não cobra nada, né? Tem esse atendimento. E a presença também nas lojas é só de gente PhD para fazer o atendimento. Então, só gente que conhece vinhos, branco, tinto, rosé, espumantes, champanhes, delicatessen, acessórios para sua adega, seu bar, tudo isso em Vinhos do Mundo Importadora. 3 endereços que eu vou mostrar para os senhores, que é esses aí, ó. Vamos ver. Essa aí é a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta, estacionamento, segurança e aquele atendimento singular. E aqueles rótulos que eu disse, né? 15%, 25%, 35% de descontos, rótulos importantes e combos também. Parcelamento no cartão de crédito. Aí nós vamos para a Alameda Alípio César, com as mesmas características, número 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Daí nós vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, as mesmas condições. Atendimento de gente absolutamente competente, estacionamento, segurança e todas as vantagens que oferece Vinhos do Mundo Importadora, telefone 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Tá? Isso aí é Vinhos do Mundo. E a Vidrobox está aí, né? Comemorando meio século. 50 anos, fundado em 1971, Vidrobox Blindex, meio século nesse semestre. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra, passam por Vidrobox Blindex. São refletivos, curvos, planos, impressos, lisos, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, portas automáticas, instalações comerciais, box para banheiros com películas de segurança, divisórias de vidros temperados, só maravilhas em vidros para a construção civil. Vidrobox Blindex, telefone 51 3302 43 43 e o site é vidrobox.com.br. A Elevato está aí, mostrando também a sua pujança, né? Encantando a todos, na reforma, na construção, né? Na expansão, tudo aí para arquitetos, projetistas, engenheiros, tem de tudo, produtos importados e nacionais. A Elevato tem orgulho de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas nacionais e importadas. Os telefones são da matriz 51 31 03 94 93 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site é elevato.com.br. Está aí mais uma mensagem da Elevato aí. Elevato, sua casa, nossa causa. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Roxane Ponzi, nossa comentarista efetiva aqui, histórica já no nosso programa Atividade, também especialista, né, em direito de trânsito. Quais as novidades que nos traz hoje aí, Roxane? Nós falamos tanto, né, de infecção por Covid, mas existe um outro tipo de infecção aqui que, infelizmente, tem aflorado depois da pandemia, que são os computadores. Né? Os golpes pela internet, a gente sabe muito bem aí, quem aí não foi vítima ou conheceu alguém que foi vítima do tal dos golpes da internet. E o Detran, né, não foi uma exceção nesse processo todo. Aliás, o Detran de São Paulo já anunciou que houve um vazamento de dados tão grande lá, que isso pode vir a comprometer vários serviços. Por quê? Porque as pessoas compram esses bancos de dados e começam a oferecer facilidades, né? E aí a pessoa acaba entrando no golpe, enfim. Mas aqui para a nossa aldeia, né, que é o Rio Grande do Sul,
o Detran do Rio Grande do Sul faz um alerta muito importante sobre e-mails que estão sendo enviados como se do Detran fosse, né, que tem a tendência de tentar infectar o seu computador, o seu telefone, enfim, e coletar dados ou até, né, levar você a perder dinheiro, que eu acho que no final das contas esse é o grande objetivo. Então é muito importante, como eles alertam, que o Detran não envia e-mails, né? Você pode ter informações sobre as suas multas através... Se enviar, não quer resposta. Não quer resposta. Não manda multa, entendeu? Às vezes chega um e-mail com uma multa, um boleto, você lá, meu Deus, é verdade, aquela multa, imprime o negócio, né? Paga no banco, não está pagando para o Detran, está pagando para o estelionatário. Então, muita atenção nesse sentido. Se tiver alguma dúvida a respeito de um e-mail ou alguma cobrança dessa natureza, acesse o site do Detran, acesse a central de serviços, porque lá vocês vão ter informações fidedignas. Ou então, até, o próprio aplicativo da carteira digital de trânsito que fica, né, no seu celular. E aproveitando, Silva, sobre esse momento, né, que eu convido as pessoas a acessarem o site do Detran, é porque estamos nos aproximando de um período, né, que veio através de uma deliberação do CONTRAN, que é um prazo final, um prazo fatal aí de várias notificações que foram sendo expedidas, né, durante o ano de 2020 e 2021, que vão culminar agora o seu limite para fazer tanto as defesas administrativas como, e aqui vem o ponto que eu quero chamar a atenção, as indicações de condutor. Dia 31/8, finda o prazo para todas essas notificações que foram expedidas. Só que a gente sabe muito bem que muitas delas foram enviadas pelos Correios. E há muitos relatos de notificações que foram enviadas lá 2, 3, 4 meses atrás, que estão chegando agora, ou seja, às vezes já chegam até fora do prazo. É capaz de você receber notificações depois do dia 31/8, com o prazo já vencido. Então, o convite é esse: acesse o site do Detran, veja se porventura você não andou aí passando em excesso de velocidade em algum lugar, daqui a pouco, para não ser surpreendido, e se não foi você que cometeu aquela infração, faça o apontamento do réu infrator. O limite de pontos aumentou, mas isso não significa, né, que você está livre aí de eventual processo de suspensão por pontos, por infração. Então, fica ligado nisso, toma uma atitude proativa e consulta aí as informações do seu veículo e da sua carteira de habilitação. Deixa eu te fazer uma pergunta. É no escritório. Hein? No escritório. Não, estou ligando a maquininha aqui para fazer o telespectador, o cara não entende. Pergunta é uma coisa e consulta é outra. Mas claro, a pergunta é uma consulta. Eu não estou fazendo uma consulta. Claro. Consulta eu tenho que pagar. Claro, tu faz aqui para não ter que ir lá. Uma pergunta que aí não tem ônus nenhum. Conheço bem. Eu paguei um documento esse do carro em março. Como é que eu faço para... Porque não me mandaram o documento, parece que não mando mais, né? Não manda mais. Como é que eu faço para tirar? Eu não sei. Olha, tem duas alternativas. Uma, você baixa um aplicativo no seu telefone, mas se tu disser assim, não quero saber desse negócio, não gosto de tecnologia, no máximo passa um zap, né? No máximo isso. Mas se tu não quiser isso, Bernardo, tu pode se dirigir a qualquer CRVA, tá? Posso ir em qualquer lugar? Isso, e pede para que eles imprimam lá o documento. Tu vai pagar uma taxinha, deve ser 5, 10 reais, uma coisa assim. Não, tudo bem. E aí tu vai ter esse documento impresso dentro do... Não precisa ir lá no Detran, Qualquer CRVA. Isso é se tu não tem ninguém que possa te ajudar. A alternativa é pegar um neto, né, uma filha, ou alguém que tenha mais, assim, relação com a tecnologia. Não, eu prefiro ir lá. Eles podem baixar esse aplicativo e aí baixar esse documento para te imprimir em qualquer lugar. Aí tu não precisa ir até lá. Mas são essas alternativas. Eu prefiro ir lá e pegar lá o documento. Porque diz que pode deixar no celular, quando te atacarem, tu mostra, aí o cara vai dizer, esse teu celular é fajuto, é do Paraguai, aqui não tem valor nenhum. E aí vou dizer o quê? Todas as multas convergem para o sistema do Detran. Se foi lá na Bahia, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia, vem cair aqui tudo isso. O pior é que não. Não? O pior é que não. Nós até temos... Mas quem é que dá os dados do totalizador de pontos da pessoa que cometeu as infrações? Não é? Se isso tudo converge para um setor? Em princípio, sim, Silva. Só que o que acontece, né? Nós temos um banco de dados, assim como a gente tem banco de dados que é o Renavan, que é do veículo, o Renash, que é da carteira de habilitação, nós temos um banco de dados que é das infrações, que é o Renainf.
E, em tese, todos os órgãos de todo o território nacional devem inserir as suas informações no Renainf. Só que eu não sei o que acontece, porque tem alguns estados que não se comunicam. Então, para o Detran, muitas vezes não chega essas informações desses pontos. Eu não sei quanto tempo nós vamos demorar ainda para que essas informações realmente fiquem no sistema e possam, né, então ele comunicar. pode cometer uma infração, vamos dizer, em Salvador e não chegar aqui nunca. Corre o risco. Tem alguns estados que ainda não estão 100% interligados, mas eu acho que agora com o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônico, vai ser meio que compulsório esse processo todo e aí ninguém vai mais ser surpreendido com esse tipo de coisa, Silvas. Entendi. Muito bem. Marcelo Matias, vamos continuar aí. A escalada de candidatos para 2022. Nós temos aí uma situação aqui do nosso governador Eduardo Leite, jovem, 36 anos, já foi prefeito em Pelotas, vereador, etc. e tal, e foi convidado por senadores que vieram aqui ao Palácio do Governo, almoçaram aqui, eu acho que uns 10 senadores de boa representatividade, todos, convidando o Eduardo Leite para ser um candidato, né, um propenso candidato à presidência da República. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, um momento disse, eu estou com o Lula. Uma hora ele disse que estava bem sintonizado com o Eduardo Leite, um jovem político, fazendo um grande trabalho no Rio Grande do Sul, e agora ele declinou o seu voto na convenção do PSDB, que acontece logo, em outubro, dizendo que o voto dele é para Dória. O Dória não inspira nada para fora de São Paulo, e nem em São Paulo eu não sei como é que está a situação dele. Eu acho que o Dória, ele não tem a chance que teria um Eduardo Leite hoje, apesar do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, estar sediado aqui, sair de Pelotas, agora governo do Estado, ele não é conhecido nacionalmente como o Dória, até porque o Dória está em São Paulo, que é o estado do tambor, né? A grande economia, a grande indústria, enfim, o grande tambor financeiro do país é o estado paulista. Mas como é que o Marcelo Matias vê essa situação e de outros candidatos, como Ciro Gomes, etc., tantos que tem aí, como é que vê esse quadro? Eu vejo entre Dória e Eduardo Leite, a gente percebe que o Dória tem a máquina na mão, o Dória tem apoio muito maior na mídia, ele aparece muito mais na mídia, e o Estado de São Paulo, por ser um Estado poderoso, investe muito mais em mídia do que os outros estados, e especificamente mídia nacional. Então, o Dória é um indivíduo mais nacional e ele optou por fazer o confrontamento com o Bolsonaro com o objetivo de crescer. Inclusive, saiu agora um videozinho dele que passou 2 segundos do que deveria ter passado e ele disse uma frase semi-infantil contra o presidente. Mas é um indivíduo que tem que sempre ser levado a sério do ponto de vista de candidato à presidência, porque o estado de São Paulo sempre é um estado importante e deve ser tratado como tal. Entretanto, o governador Eduardo Leite, do mesmo partido, é um indivíduo que tem sido formado para o objetivo de ser presidente. Ele vem numa trajetória sempre vitoriosa nos certames e eu não acho que seja gratuita a vitória. Concordando ou discordando com o governador, a gente tem que reconhecer nele vários méritos. E ele é um indivíduo que se comunica extremamente bem. Entendi. Ele é um indivíduo jovem, com um aspecto de renovação que ele tenta defender. Eu também acho que ele pode apanhar em qualquer campanha eleitoral, mas ele me parece ter menos fragilidades do que as fragilidades do Dória. Então, eu não sou do PSDB, não tenho nenhum interesse partidário, mas eu tenho a impressão que o Dória sai na frente, mas eu acho que numa corrida de longo prazo o Eduardo Leite tem mais apelo por ser um indivíduo que tem características pessoais muito especiais. Com relação ao Ciro Gomes, o Ciro Gomes ele fez uma decisão de estratégia de campanha que me parece acertada, mas que eu acho ele vai ficar pelo meio do caminho como sempre. Ele entendeu que ele não tinha como disputar com o Bolsonaro e mirou os seus rojões todos contra o Lula, com o objetivo de ser a opção da esquerda para 2022. O problema é que toda a mídia, e a gente vê um esforço muito grande, inclusive de institutos de pesquisa, colocam o Lula numa posição na qual não haverá uma terceira via. E, nesse sentido, me parece que ele vai acabar naufragando em algum momento. Pelo cenário de hoje, isso pode mudar. Eu ainda vejo uma eleição com o segundo turno sendo disputado entre Lula e Bolsonaro. É minha impressão hoje, posso mudar de ideia com o andar da carruagem. Mas a maioria dos caciques do PSDB
pelo que eu tenho ouvido, já decidiu que vão apoiar o Dória. O Dória é muito mais poderoso do que o Eduardo Leite. Nem tem dúvida. Tanto é verdade que o Fernando Henrique, que é Maria que vai com as outras, já antes apoiava o era Lula governador antes, aqui, estava com Lula, e já né? mudou. Já mudou. Ele se vendeu por Lula como meu ex-partido, PDT, se vendeu por PT, entendeu? Vai quebrar, vai fechar o PDT. Cada eleição eles perdem menos prefeito, menos deputado estadual, menos federal e não ganham coisa nenhuma. Se venderam para o PT. Brizola, coitado, deve estar dando pontapé num caixão. Se venderam o nosso partido aqui, meu partido, que hoje eu não quero ver ele pelas costas, porque a turma do PDT é que não tem nem vergonha de estar apoiando o PT, sabendo que o PT, durante o período que foi governo, demoliu com o país, roubou, foi os maiores ladrões da história, comprovadamente, levaram dinheiro para fora do país, que não vai voltar mais. Agora mesmo o Brasil teve que pagar mais de $1 milhão, que de uma dívida que a Dilma ou o Lula deixou, teve que pagar agora, não sei qual é o país aí. Então, quer dizer, e aí o partido que era a terceira força, PDT era a terceira força, hoje é nanico. É nanico. Vai fechar o partido, entendeu? Só tem uma coisa, eu vou fazer aqui, falar de Frutos do Mar agora, do Chihuahua, mas esse partido muito te ajudou. Depois a gente fala. Não, quando era bem administrado, quando era um partido decente, que não se vendia para ninguém, era aquilo ali e aí não tinha conversa. Eu te vi com o PDT, tu diretor de muitos órgãos públicos. Mas não adiantou. Muitos órgãos públicos, o senhor era diretor, porque o senhor era afiliado ao PDT. Eu fui filiado por muitos anos. Mas hoje eu já não sou mais. Eu quero ver eles pelas costas. Você viu bastante o partido. Vamos adiante. Vamos falar do Mar na Mesa. Eu estou falando do João Careca, eu estou falando do Chihuahua, tá, minha gente? João Careca? João Careca. Pô, pensei que tu ia falar do cara do Supremo, lá, o Careca. Não. João Careca. Liderança do Chihuahua. Um mestre da gastronomia, né, de frutos do mar. Tradição que perdura, assim como os movimentos das ondas do mar. Olha aqui, ó. Lá no Chihuahua você encontra um cardápio eclético, né, minha gente? Tudo feito com o capricho, né, da grande culinária, do grande chefe João Careca. As reservas ficam todas com a Cíntia, né? Reservas e teleentrega com a Cíntia, pelo telefone 3105-6767, 3105-6767. Onde é que fica o novo Chihuahua? 0 quilômetro, climatizado, conforto absoluto, na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras. Ali, a Chácara das Pedras é do lado do Iguatemi, desce a... Meu Deus do céu. Avenida que vai lá para o Iguatemi. Nilo Peçanha, para mim explicar para as pessoas. Dessa Nilo Peçanha, quando chega na Homem Company, no Weiman, no laboratório Weiman, entra à direita, segunda quadra, à direita está chegando o Chihuahua, tá? Teixeira Mendes, 1216, a capital dos gaúchos. Teleentrega, então, 3105-6767, o site chihuahua.com.br. Você está, enquanto eu falo aqui, você está assistindo todo o cardápio do Chihuahua, né? E mais um pouco. chihuahua.com.br, telefone para reservas e teleentregas 3105-6767 com a Cíntia. Tudo isso comandado pelo João Careca, histórico homem da culinária de frutos do mar do Rio Grande do Sul, da capital dos gaúchos. O João Careca que comanda o Chihuahua, tá bom? O Mar na Mesa, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, tá aí, maravilhas para você da culinária dos frutos do mar. Eu vou lá, porque eu adoro o camarão. Vi ali pelo... Se apresenta, porque é bom Olha demais. só os cubos. Olha lá, aqueles cubos de congre. Que barbaridade. Vou lá. Não, limpar aqui, né? A baba. Não, vou lá. Vou lá, bem. Gostei. Muito bem. Minha gente, vamos embora então. Dizendo que nós temos aqui ainda, você sempre tem a turma que tem uma pressa ali, que eles ficam olhando lá os relógios, se puder adiantar o ponteiro, eles fazem. Né?
Especialmente o Léo. Não, porque eles têm, às vezes, tem receio. E o Magrão lá fazendo sinal aí. E tem uns apresentadores. O meu aí, aqui falta 15 minutos. E tem uns apresentadores que batem lá na técnica, né? Exigindo, meu horário. E o Léo treme nas bases. O Léo fica enlouquecido. Pelo amor de Deus. Então tá. Roxane, mais alguma coisa aí temos que falar? Não, eu ia fazer uma observação. A coluna da jornalista Jane Guerra aponta para que no ano agora de 2022 o IPVA vai aumentar. Esse é um anúncio que vem vindo de todos os lados. Exatamente. Por causa da FIP, porque os carros... A FIP está aumentando. Sabe que o meu carro teve um aumento de 26% desde que eu comprei, há 2 anos atrás? Que maravilha. Ou seja, é um bom negócio. Nunca aconteceu isso. E nunca. Melhor que vai melhor que botar na bolsa o dinheiro. É verdade. A bolsa está despencando e Bovespa lá pro chão. O cara que investiu em carro está ganhando que não ganharia. Troca o carro por uma bicicleta que você vai fazer dinheiro. É verdade. Não, mas realmente, os carros estão carro usado. Me pergunto, o que não está aumentando? Eu fui no supermercado, peguei lá coisa de azeite, que eu pagava 3 pila, 9,80. 5 meses atrás eu pagava 3 pila. Subiu 4 vezes quase. O azeite. Agora imagina o arroz, feijão, massa, pão, tudo. É que aumentou tudo. Hoje em dia, olha aqui, o cara, coitado daquele que ganha salário mínimo. O país meio que parou, faltam insumos. Por exemplo, na indústria automobilística, as montadoras chegam a parar porque não tem produto. Faltou aço, faltou uma série de... Foi isso que disparou, né, os usados. E daí os usados cresceram violentamente. E que em casa, que a economia a gente vê depois. Chegou a hora. E o que mais está ganhando dinheiro hoje é farmácia e supermercado. Bom, farmácia tem uma a cada 50 metros. Cada semana abre uma. Isso aí a gente diria para o médico Marcelo Martins que é o país mais doente do mundo, mas é que se estabelece que hoje as farmácias estão vendendo muito, perfumaria está vendendo demais, está compreendendo? Produtos fora do medicamento, né? Entra numa farmácia, o medicamento fica normalmente atrás do balcão, os medicamentos mais... Muito pouco. É isso que você está falando. Exatamente. E aqui do lado de fora é perfumaria, é uma série de outras... Cremes, mas eu fui de uma geração, Silvas, que tu vai te lembrar disso. A gente andava pela Interpraias e aí tinha assim, meu pai tinha casa no Imbé, tem casa no Imbé, e era assim, Imbé tem farmácia. Então era uma coisa rara. A pessoa saía de uma praia para ir lá comprar ter farmácia. E hoje é o seguinte, esta quadra não tem farmácia. Todo mundo, que estranho. Exatamente. Não, a gente vê terrenos estabelecidos, estrategicamente posicionados em Porto Alegre, quando menos se vê, derruba uma casa e surge ali uma super farmácia. E quantas bandeiras tem, né? Marcas de farmácias, né? Do país todo, né? Atuando aqui no nosso território. E tu entra na farmácia, sempre tem 3, 4 Não, tu fica na fila para pagar. Tem que entrar na fila. Hoje eu entrei na fila para comprar, porque eu tomo meus comprimidos. Qual é o comprimido, Tom? Tomou. Azul? Não, o Viagra eu estou deixando de lado, porque como na minha idade eu já tenho medo de repente me dar um... Lero. No bobo aqui, ó. Agora, que não faz mal a ninguém, não faz. Aqui, ó. Toma o teu Viagrazinho que tu não te arrepende. Senão tu já viu, né? Leva castigo. Agora, tu viu que saiu aí, até comentamos antes no programa, na Suécia, a ministra da Educação determinou lá uma cartela lá que as crianças com 4 anos de idade já podem decidir se quer queimar rosca ou se quer ser mulher. Mas o que é isso? Com 4 anos de idade? Não, mas isso aí é a criança não tem nem noção, está brincando. A gente está brincando lá de a guria de boneca e o guri jogando bola. Mas e uma maluca dessa, entendeu? Que faz um troço desse. Não admiro é que o pessoal lá nesse país aceita, entendeu? Bom, por isso é quando tem as passeatas aí na rua aí de todos os grupos, cada ano aumenta mais. Eu sugiro até para quem quer entender um pouco sobre isso, existe um vídeo na internet gravado em 1984
era um dissidente da KGB, não estou me lembrando o nome dele, por isso que eu não vou dizer, que mostrava exatamente o passo a passo que a KGB utilizava para doutrinar o Ocidente com o objetivo de fazer ruir a sociedade ocidental. É um vídeo espetacular. Se botar KGB, entrevista, dissidente, vai aparecer no YouTube. E é absolutamente espetacular. É um pouco assustador, porque aquilo foi falado em 1984 e nós vivemos hoje. Eu costumo dizer que 1984 é o nome do livro mais importante da atualidade, escrito por George Orwell, porque tudo o que ele escreveu lá acontece hoje. É KGB o quê? É um dissidente da KGB. Não, mas é para buscar na internet. Acho que em 1984 vai aparecer. Entrevista, porque ele fala em inglês, um inglês fluente. É impressionante o vídeo. É um vídeo muito assustador. Quase equivalente a um filme de terror. Barbaridade, pelo amor de Deus. A gente, vamos embora? 20 horas e 30 minutos, programa como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, das 18h55 às 20h30 horas, está se despedindo. Mas amanhã, 18 horas e 55 minutos, nós estaremos aqui com mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.